como usuário e um jovem pesquisador. E ele está nesse sentido daquele próximo passo. Ontem a gente teve a apresentação do Gustavo sobre espectroscopia, né? Ele foi bem na parte de interação radiação-matéria, deu um passo para como é a espectroscopia depois dessa interação, e agora o Wendel vai dar um passo adiante falando de técnicas de caracterização já fundamentadas na espectroscopia de raio-x. Tá? Devido ao avançar da hora, e depois do seminário vocês vão fazer as visitações no laboratório, então a ideia é que o Wendel faça a apresentação. Se vocês tiverem questões, podem fazer no meio da apresentação, mas eu provavelmente vou restringir as questões depois da apresentação. Só que eu já conversei com o Wendel, ele vai ter disponibilidade para vir à tarde na aula de dúvidas, então vocês podem guardar todas as dúvidas e à tarde ele está aqui para esclarecer, tá bom? Então, Wendel, palavras. Obrigado, Cris. Bom dia, gente. Desculpa o imprevisto. Como a Cris disse, vai ser uma continuação da aula do Gustavo, da primeira aula de espectroscopia. Tá? Vou falar sobre espectroscopia de fotoelétrons, basicamente. Tá? Dá um pouquinho ali de emissão de raio-x, mas não tanto, só uma pincelada em fluorescência. A gente vai falar um pouco sobre as técnicas de espectroscopia. Tá? Então, vou tentar ser o mais breve possível aqui, que a gente já perdeu bastante tempo. Bom, espectroscopia, né? Do latim, né? Spectrum vem de fantasma, justamente para fazer referência às linhas de energia, né, da radiação eletromagnética quando ela dispersava em prisma, né? E escopia de observar, de estudar. Então, aqui tem um espectro, né, do visível, então o fantasma, né, observado da radiação eletromagnética. Tá? A gente vai usar essa espectroscopia, na verdade, para tirar informação da interação da matéria com a radiação. Okay? A gente vai usar a luz como sonda. Tá? E a gente vai tirar informação da energia do nosso objeto de estudo, que é o nosso sólido, material, qualquer, né, o que você estiver estudando ali. E a gente vai tirar essa informação através de elétrons ou fótons que saem. Okay? Então, a gente joga luz e observa o que saiu. A energia, né, do que saiu. Então, nossos objetos de estudos aqui são átomos, basicamente moléculas, líquidos ou sólidos. Tá? Então, eu vou falar basicamente hoje de algumas técnicas, que são XPS, que é X-Ray Photo Emission Spectroscopy, então as siglas são em inglês, um pouquinho de OG, fluorescência, tá certo? Essas técnicas, elas basicamente sondam estados localizados, são os core levels dos átomos, ok? E elas dão informação química, né, tipo identidade química de um material, por exemplo. Eu também vou falar especialmente de uma técnica cujo eu trabalho diretamente, que é o ARPS, ok? O ARPS é, como o nome já diz, né, uma técnica de espectroscopia de fotoemissão, só que ela é resolvida em ângulo. A gente vai ver o que isso significa mais para frente. Tá? É uma técnica que sonda estados delocalizados agora, diferentemente das outras, e a gente pode sondar outros tipos de propriedades, como propriedades eletrônicas, por exemplo, né, que indica para a gente se um material é isolante, semicondutor, condutor, dá condutividade térmica, pode dar informação sobre mobilidade, densidade de portadores, etc. Okay? Mas antes de eu falar das técnicas, o Gustavo falou um pouquinho ali de, né, dualidade de onda-partícula na aula dele, né, deu uma noção da equação de Schrödinger, né, relembrou um pessoal, deu uma ideia do que era para outros. Tá, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouquinho diferente, tá, baseado no que ele disse. Então, se a gente tem um átomo, né, a gente considera no nosso objeto de estudo, né, que são formados por átomos, então a gente vai ter um núcleo positivo com cargas negativas, né, que são os elétrons, em torno desse núcleo positivo. Então, a gente pode pensar classicamente, né, que a energia desse elétron, a energia total dele é energia cinética, mas é energia potencial. Onde a energia cinética, todos vocês devem lembrar, quem não lembrar, okay, pode perguntar. Então, é dado pela energia, pela velocidade vezes a massa, velocidade ao quadrado vezes a massa dividido por 2, e aí a gente gosta de trabalhar com o momento, então a gente substitui, né, onde o momento é P2 sobre 2m, e a energia potencial, na verdade, é a energia potencial de uma carga, que é, no caso, se a gente trabalhar com um átomo de hidrogênio, de uma carga positiva no centro, onde o elétron rodeia. Okay? Então, essa é a energia total, energia cinética mais potencial. No caso quântico,
ok? A gente vai ter a mesma coisa, só que agora a gente vai ter energia cinética dada por esse termo e energia potencial por esse termo, que é exatamente esse. Tá? Esse termo aqui, ó, onde tem h/2, esse nabla ao quadrado, que nada mais é a derivada segunda espacial, ela está relacionada diretamente com o momento. Tá? Então, esse termo é exatamente a energia cinética quântica. Então, se a gente multiplicar agora dos dois lados pela função de onda, né, que o Gustavo falou na última aula, função de onda o que é? Devido a essa dualidade onda-partícula, você tem ondas de matéria, e essa função de onda ela dá a probabilidade de a máxima probabilidade onde a gente pode encontrar o elétron no espaço. Então, é onde mais provavelmente a gente vai encontrar o elétron que é ao redor do átomo, ok? Grosseiramente falando. E isso aqui nada mais é que a equação de Schrödinger dependente do tempo, tá certo? Falando grosseiramente. Dessa forma. Então, o que ela fala para a gente? A gente tem um elétron que tem uma função de onda, que é um alto estado, né, que a gente pode chamar de alto estado, que é uma onda estacionária lá que dá a probabilidade. O elétron, naquele estado, ele tem exatamente uma certa energia específica daquele estado. Tá? Então, a gente resolve essa equação e a gente tem esse tipo de informação dela. Vamos embora, gente. Acho que é um sinal isso, né? Acho que é um sinal isso. É um sinal, acho que a gente... É ótimo. Então, só voltando, então, pessoal. Então, a equação de Schrödinger dá a informação sobre a função de onda e energia, né, do nosso sistema. Não. Acho que sim, né? Eu não quer passar? Agora foi. Acabou a luz, voltou. E voltou agora. Agora tá. Bom, gente, desculpa de novo. Vamos tentar retomar, pelo menos os minutinhos que a gente perdeu. Então, a equação de Schrödinger dá essa informação da função de onda e da energia, né? E essa energia, especificamente falando, ela vai ser energias bem específicas e quantizadas, ok? Então, você vai ter energias bem quantizadas devido ao elétron girando em torno do núcleo do átomo. Então, a função de onda, na verdade, ela vai ser uma função, né, ela vai ter estados localizados, né? E a função de onda, ela vai ser em função de três números quânticos, né? O n, que é o número quântico relacionado à função de onda radial, né, da parte radial da função de onda, é o número de onda principal, está relacionado com a energia, né, do nível, e o L e o M, né, que é o número quântico associado à função de onda angular, que está relacionado com o momento angular do elétron ali girando em torno do átomo, ok? Então, aqui, o L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, dá origem aos níveis SP, D, F, que todo mundo está mais acostumado. Então, a espectroscopia, o XPS, né, que é essa espectroscopia de raio-x, ele vai dar informação para a gente desses níveis, ok, dos elétrons em torno do átomo. Então, se a gente jogar ali um fóton, né, a gente ele colidir com o átomo, o elétron vai absorver esse átomo, ele vai ser fotoemitido, a gente vai ter um espectro dessa forma aqui, ok? Então aqui a gente tem energia, né, que é a energia do nível, em função da intensidade, né, da quantidade de elétrons que chega no nosso detetor. Então aqui a gente pode ver, né, os níveis P,
D e F, que a gente chama de core levels, mas se vocês observarem, tem um splitting, né? Tem um desdobramento desses níveis D e P aqui, e F, tá vendo? Além disso, ainda tem esses níveis, né? Esse splitting é devido ao acoplamento spin-órbita, tá? E, além disso, a gente vê alguns outros picos, que é devido a... Quando você fotoemite um elétron, você desestabiliza o átomo, de forma que acontece outros processos ao decorrer de ejetar esse elétron. Então, esses picos aqui são emissões de elétrons OG. Tá? A gente vai falar sobre isso. Então, antes eu queria falar um pouquinho desse acoplamento spin-óptico, que dá origem a esse desdobramento. Okay? Então, se a gente levar em conta que o elétron, né, que tem um spin up ou down aqui girando em torno do átomo, ele está girando aqui nessa direção, a gente vai ter um momento orbital aqui, que é dado pelo L, ok? Só que o acoplamento spin-órbita é um efeito relativístico, tá? Ele leva em conta o spin, então não é muito fácil de visualizar nesse referencial. Mas se a gente for para o referencial do elétron, fica um pouquinho mais fácil, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque no referencial do elétron ele não é um referencial inercial, ok? Então, o referencial inercial significa que a transformação de Galileu nem de Lorentz, a transformação de Lorentz em geral, é a de Galileu, só que para sistemas relativísticos. Então, quando você faz essa transformação de referencial, ele não é exatamente equivalente. Só para relembrar vocês, o que é um referencial inercial? Quando você tem dois corpos, né? Você tem um carro 1, você está no referencial do carro 2, você está parado, e o carro 1 está indo em direção ao carro 2, com a velocidade de 80 km por hora. Se você está no referencial do carro 1, você está parado, e o carro 2 agora está indo em direção ao carro 1. E, em qualquer um desses referenciais, eles são equivalentes, você não sabe, de fato, dizer qual deles está em movimento ou não. Nesse caso aqui, para referenciais não inerciais, você sabe que é o elétron que está girando, porque tem uma força centrípeta aqui. Okay? E aí, se a gente considerar que o núcleo do átomo é muito pesado, você sabe que é o elétron. Então, esse que é o grande problema. Esse sistema não é análogo a esse, mas a gente vai usar, porque a gente não está cometendo um erro tão grave, mesmo não sendo um referencial não inercial. Então, se a gente considerar agora o próton girando em torno do elétron, tá? A gente vai ver o quê? Um campo magnético, certo? E o spin do elétron ele vai tender a se alinhar, né? Porque você tem dois momentos ali, você tem um campo magnético, o spin é um momento magnético do elétron, e vai tender a se alinhar ao campo magnético, tá certo? Então, só para a gente quantizar isso, né? Quantificar isso, o campo magnético ele é dado por essa equação aqui, não precisa se preocupar exatamente com a equação, tá? O que é importante aqui são essas grandezas aqui. Lembra que P é igual a mv, então a gente vai substituir o V ali por M sobre P, e o campo elétrico ele é radial na direção do elétron e do próton. Então, quando a gente substitui o B, a gente vai ter essa grandeza aqui, que é RP, que é exatamente o momento angular. Tá certo? Então, o fato de você agora ter esse acoplamento ali entre o spin e o campo magnético, ele te dá um termo a mais na energia, tá? Que é dado pelo o alinhamento do dipolo lá magnético, que está relacionado com o spin do elétron, com o campo magnético. E aí a gente vai ter um termo a mais agora no nosso hamiltoniano. Tá? Então, o que a gente vai ter, que é o hamiltoniano antes do spin órbita, e mais esse termo extra que está relacionado com esse acoplamento LS ali, do elétron, do spin com a órbita do elétron, com o campo magnético. Tá? Então, quando a gente leva isso em conta, olha só, o LS, o que é o LS? É o módulo do L mais do S, que é o momento angular orbital mais o spin, vezes esse cosseno θ, que o θ é o ângulo de acoplamento entre o spin e o momento angular orbital. Ok? Então, olha só, se a gente considerar aqui um sistema onde o spin agora está na mesma direção que o momento angular orbital, né, todos os dois para cima aqui, a gente vai ter que esse termo aqui é positivo, porque eles estão alinhados, o cosseno θ é zero. Então, esse termo é positivo. Okay? Então, a gente vai ter o hamiltoniano vai ser dessa forma, a energia. Se a gente considerar agora que eles estão alinhados antiparalelos, né? Então, o spin está antiparalelo, você vai ter que esse termo é negativo, porque o π aqui, o θ é π. Então, esse termo é negativo, e você vai ter que essa energia é maior do que essa. Tá? Então, o elétron alinhado com o momento orbital, ele tem uma energia maior do que quando eles estão antiparalelos. Tá certo? Então, agora, como a gente tem esse termo aqui, essa energia, a nossa função NLM não é mais não é mais a autofunção, né? Não é mais o estado estacionário real do nosso sistema. Ou seja, LM não são mais bons números quânticos, ok? Porque agora a gente vai ter não L, mas você tem S mais L igual a J,
ok? Então, J e M e MJ, que vão ser os números quânticos agora para o nosso estado estacionário do elétron, tá certo? Então, nossa função de onda vai ser dessa forma. Então, olha só, o nosso J, você lembra que eu falei do alinhamento, né? Para cada L, para cada momento orbital, L igual a 0, 1, 2, 3, você vai ter dois Js, um máximo e um mínimo. Então, o máximo vai ser o L mais S, ok? E o mínimo vai ser o L menos S. Então, se a gente pegar aqui o galho, por exemplo, a distribuição dele é essa aqui, né? Um S, blá, blá, blá. Eu vou pegar agora o 2P dele, ok? Essa é a configuração 2P. Então, eu vou ter o L, então, se é P, o L é igual a 1, então é P, né? Então, o momento orbital é igual a 1, o L, o número quântico associado ao momento orbital, e o S é igual a meio. Então, quando eu somo, eu vou ter P 3 meios, está vendo? E o outro, quando eu subtraio, P, né, J igual a meio, na verdade, P não. Então, esse nível que era 2P, agora ele splita em 2. Tá certo? E aqui, quando a gente aplica um campo magnético, ele desmembra, bom, ele não vem ao caso, mas ele desmembra em mais outros níveis, ok? Então, quando a gente olha agora para o XPS, né, a gente sabe qual que é a origem desses dois aqui, é exatamente do acoplamento spin-órbita. E, no caso do galho, você tem o acoplamento é razoavelmente grande, você tem 20 e poucos eletronvolts, quase 30 eletronvolts. Tá? Bom, eu falei do spin-órbita, e aqui está, de novo, esses picos aqui, tá vendo? Que eles não estão identificados, mas esses são os OGs. Okay? Então, o que são os picos OGs? Qual que é a física por trás da espectroscopia OG? Ok. Quando a gente arranca um elétron, né, por exemplo, da camada K, aqui do nível 1s, a gente usa uma partícula incidente, que pode ser fótons ou elétrons, no caso do OG. Okay? A gente arranca esse elétron. Então, um elétron, você desestabiliza o átomo ali, energeticamente, ele tende a ir para uma configuração de menor energia. E como é que ele faz isso? Um elétron que está numa camada um pouco mais externa decai, né? E essa diferença de energia ele cede para um outro elétron em outra camada, ok? Está aqui na L2, aqui, ou na 2P meio aqui. E esse elétron ganha essa energia e ele fotoemite do material, então ele sai do material, com uma energia bem específica, tá certo? O nome dessa transição é dada pelos níveis aqui. Então, essa transição que eu acabei de descrever, ela é KL1L2. Por quê? Porque eu arranquei um elétron, né, com uma partícula aqui incidente do nível K, né, uma partícula do L1 aqui decaiu para minimizar a energia, e esse excesso de energia foi para um outro elétron nessa outra camada L2 que fotoemitiu. Ok? Então, aqui estão os nomes, né, correspondentes com os níveis SP, tá? Mas a ideia é essa. Então, como é que a gente... Aqui tem espectros, né, OG, na verdade, medidos usando elétrons agora, quando você incide elétrons, não fótons. E a gente está calculando, na verdade, a derivada, porque é mais fácil de ver. Então, estão os picos bem característicos do crômio, magnésio, ferro. Okay? O jeito que a gente calcula é exatamente esse. Então, a gente pega KL1 aqui, essa diferença, né? Essa energia a gente cede para esse elétron na camada L2, e essa diferença aqui é exatamente a energia cinética que ele sai. O L2 é o que ele perde aqui na hora que ele está saindo do material. Okay? Então, a energia cinética, na verdade, é a energia total que ele recebe, menos o que ele vai perder antes de sair do material. Ok? Bom, uma outra técnica que é complementar a essa, mas não é de fotoemissão... desculpa, eu ainda tenho mais um slide antes. Tá? Então, só para fechar o OG, então aqui a gente tem... Isso aqui é um espectro do ouro, usando essa energia do fóton, 1253. Então, aqui a gente vê o spin-órbita e vê os core levels e o nível OG. Ok? Agora, olha só, presta bem atenção nessa energia, que é entre 1000 e 2000, tá vendo? Quando eu uso uma outra energia do fóton aqui para fotoemitir esse elétron, que eu estou usando 1486, olha só o que acontece. Tem um shift no OG. Eu não tenho shift em core levels, níveis SPD, mas eu tenho shift no OG. Por que isso acontece? Fica fácil a gente olhar para essa equação. No caso dos core levels, a energia de ligação é fixa, porque aquele nível é fixo. Okay? A função trabalho, a energia que eu gasto também é fixa para arrancar o elétron. Então, o que eu posso mudar aqui é a energia da partícula, né, do fóton e elétron que eu estou incidindo, e isso vai acarretar na energia final da partícula que eu estou tirando fora do material. Okay? Que é o caso, que é nesse caso desses picos aqui. No caso do OG, eu tenho energia cinética fixa. Então, o elétron ele sempre vai sair com aquela energia cinética. Então, uma vez que eu fixo, se eu variar a energia do fóton, eu movo o binding, ok?
Não é real esse binding aqui, mas é o jeito que é como ele aparece quando a gente mede. Tá? Isso não é um binding de verdade. Eu não sei se faz muito sentido falar de binding, mas é assim que ele aparece no espectro. A certa energia cinética dele é sempre constante por causa desse mecanismo de fotoemitir. Bom, então, complementarmente à espectroscopia G, entra a fluorescência. Entendeu? Assim, eles realmente são processos que se complementam. Então, quando você arranca um elétron, desestabiliza o átomo ali, quando ele vai para o processo de menor energia, ele emite OG, mas ele também, quando você arranca, quando esse elétron desce, né, para minimizar a energia, ao invés dele ceder energia para um elétron, ele emite um fóton. Ok? E aí, olha, isso aqui é um gráfico de eficiência, tá bom? Então, aqui a gente pode ver a eficiência OG com a eficiência de emissão de fluorescência, né? Então, a gente vê que, para o OG, a eficiência de emissão é maior para números atômicos menores e de fluorescência é maior para números atômicos maiores. Ok? Então, aqui, só fechando agora essa parte, né? A gente viu que XPS e OG e fluorescência sondam estados localizados e são técnicas sensíveis que podem ser usadas na identificação de elementos químicos, né, do seu material que você está observando. E OG e fluorescência são processos complementares que estão acontecendo ali. A gente, mesmo você querendo fazer só XPS, eles estão acontecendo ali a todo momento. Você não tem como controlar isso na natureza, ok? E que para a gente é bom, na verdade, né? É informação extra. Ok. Então agora eu vou. Não sei quanto tempo ainda tem. Tá, ok. 40. Uhum. Então, eu vou falar um pouquinho agora de ARPS, okay, que é Angle Resolve Photoemission Spectroscopy. Então, provavelmente alguns de vocês já devem ter visto esse tipo de espectro, tá certo? O Gustavo falou na aula dele. Isso aqui é basicamente vamos dizer assim, vocês podem associar um XPS, mas você ganha uma informação extra aqui, que é o momento. Tá certo? Aqui é um cálculo teórico, aqui é o momento. Então, você tem energia e momento. Okay? E você tem dispersões dessas bandas aqui. Tá? Isso aqui te dá várias informações que a gente vai ver ao longo nos próximos slides. Okay? Então, no caso do ARPS, o XPS, você tem aqui os picos. O ARPS, a gente vai sondar, né, esses estados que são níveis de valência, que são estados delocalizados diferentemente dos outros, né? E vai ficar claro. Mas antes de eu falar do ARPS, eu queria falar um pouquinho das propriedades dos sólidos, que é a nossa matéria-prima, né? O que a gente está querendo estudar. O ARPS é só uma técnica para você ver a física, essa física acontecendo. Tá? Então, a gente classifica aqui, só para classificar um pouco os sólidos, do ponto de vista que a gente vê no ARPS, né? Ou não vê, em determinados casos, no caso isolante. Então, a gente tem aqui um isolante, que é quando a gente tem a banda de valência toda ocupada, você tem um gap grande e a banda de condução vazia. Nesse caso aqui não dá para fazer ARPS, tá? Porque a amostra carrega e você não consegue ver espectro. Tá? Mas a física está aqui. A gente teve várias más experiências com isolantes fazendo fotoemissão, mas... semicondutor é quando é um isolante, só que é um gap muito pequeno, a ponto de a temperatura ser suficiente, né? A temperatura ambiente ser suficiente de promover elétrons aqui para a banda de condução e esse material conduzir. Tá certo? E o condutor quando o gap, aqui na verdade não existe gap entre a banda de condução e valência, esse material é um condutor. Tá certo? Ok. Então, que tipo de informação que a gente pode tirar do espectro ARPS? Okay? Do espectro de ARPS? Então, se a gente pegar uma partícula clássica aqui, o momento é igual a mv, né? A gente já viu que é igual a mv ao quadrado. Isso é bem típico de elétron livre ou de partícula livre. Tá certo? E aí você tem uma dispersão com momento parabólico, óbvio, né? Porque energia e momento, então você tem uma dispersão parabólica. E aqui a gente vê que a curvatura dessa parábola é inversamente proporcional à massa efetiva da partícula nesses estados. Ok? Então, uma informação que a gente pode tirar, num caso simples desse, é a massa efetiva. É a massa do elétron, né, nesse caso. No caso do fóton, o fóton não tem massa, ok? A massa dele é zero. Ele tem uma dispersão, é relativístico isso, né? O fóton é relativístico e ele tem massa zero. Então, a dispersão, o momento é proporcional ao número de onda, tá certo? A energia é igual a h barra ômega, e a dispersão dele é linear, ok? É interessante falar que o fóton é relativístico. Por que eu estou falando que o fóton é um processo relativístico? Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque existem materiais que têm elétrons, eu estou falando de elétrons dentro de um sólido, que tem esse tipo de propriedade.
que vocês já ouviram falar, que é grafeno, né, e isolantes topológicos, eu não sei que todo mundo é familiar. Então, você tem um efeito de spin-órbita muito forte, onde a dispersão, que a gente chama de cone de Dirac, é linear também, e é um efeito relativístico. Tá certo? Um outro caso são elétrons em metais, que são exemplos. Né, ele está no meio, né, é quântico a coisa também, onde, de momento, a gente também pode usar H/K. Entendeu? Então, a gente vai ter uma dispersão agora de energia por momento. Okay? Então, aqui a gente tem um elétron livre e aqui a gente tem um elétron que está dentro do material. A interação do elétron com o sólido, ele modifica um pouco a massa. A massa, o que significa massa? Massa é inércia. Então, é a inércia com que o elétron se move dentro do material. Quanto maior a massa, maior é a inércia dele de mover dentro do material. Então, essa interação com os núcleos pode modificar a inércia dele dentro do material. Como é que a gente olha isso? No caso do elétron livre, está aqui em vermelho, né? Então, se eu pegar a massa efetiva, né, que é esse termo aqui, quanto maior a curvatura, significa maior esse termo. Concorda? H/2 sobre 2m estrela aqui. Se isso é maior, significa que a massa é menor. Tá certo? Então, quanto menor a massa, maior a curvatura. E quanto menor a curvatura, maior a massa. Então, se essa curvatura aqui fosse uma linha reta, seria análogo a ter um elétron confinado. Okay? Uma inércia muito grande, ele fica bem localizado, ele não consegue se mover. Ok, então, sabido isso, a gente pode ter uma ideia de como é que essas formações dessas bandas acontecem. Tá? Então, no átomo isolado aqui, a gente tem a função de onda, né, possui conservação do momento angular, por causa da simetria de rotação, com os números quânticos L e M ali. Tá? O que acontece agora quando a gente coloca vários átomos juntos? Okay? Quando a gente coloca vários átomos juntos, a gente vai ter não mais um potencial dessa forma, a gente vai ter um potencial periódico. Tá? Então, se eu pegar a minha função de onda do elétron, eu tenho uma região onde eu posso transladar ela no espaço, que ela vai se repetir. Tá certo? Então, essa simetria é a simetria de translação. Então, se eu pegar um elétron, a função de onda dele vai ser igual em alguns pontos devido à simetria de translação. Tá? Então, a minha função de onda agora, eu posso definir ela nesse intervalo A, ali, né, que é um intervalo onde não se repete aqui. Mas eu sei que em x mais NA, né, ele vai se repetir. Então, o NA é o sítio vizinho ou os outros sítios. Ok? Então, qual o tipo de grandeza agora? Porque agora eu não conservo mais momento angular. Porque agora eu tenho translação e não faz mais sentido eu falar em momento angular. Qual que é a grandeza? Alguém sabe? Energia também, mas a grandeza é o momento linear. Okay? Então, translação está relacionada com o momento linear. Okay? Então, como é que fica a minha função de onda agora? A minha função de onda agora vai ser... o número quântico bom agora vai ser o K, que é o número que está relacionado com a translação linear, tá? Que está relacionado com o momento. Okay? Então, minha função de onda agora vai ser essa, que é aquela que se repete, modulada por esse termo aqui, que, no final das contas, o que ele faz é me dar essa modulação na função de onda. Okay? Então, para a partícula clássica, eu tenho esse momento, para o elétron quântico, eu tenho esse momento. Então, esse K é o meu momento cristalino. Então, a minha dispersão agora, né, o meu espectro, que eu vou olhar a energia por momento, vai ser em função desse momento cristalino. Ok, como é que eu vejo isso agora em função da energia? Estou falando aqui em função de onda, que está relacionado a onde eu consigo encontrar o elétron no espaço. Como é que fica o momento, a energia? Ok, então se eu pegar um elétron, né, se eu pegar aqui agora no espaço recíproco, eu vou ter um nível energético aqui. Tá? Por que essa linha reta? Porque como eu tenho... isso significa que ele pode ter qualquer momento no espaço recíproco, porque ele tem simetria rotacional. Então, ele pode ser emitido... O momento está relacionado com direção também. Tá certo? Quando eu coloco dois átomos, o que vai acontecer? Eu vou ter, agora, espaçados, né, de A, eu vou ter 2 níveis. Se eu colocar 3, eu vou ter 3 níveis. Se eu colocar 4, vou ter 5 níveis, 7, 40, 50, infinitos. Ok? Então, eu saio disso para uma coisa assim. É assim que as bandas são formadas, no final das contas. Agora, como é que eu vejo isso? Qual que é a física que está por trás daqui para cá? Aí eu vou voltar lá na aula do Gustavo, que ele falou de princípio da incerteza. Okay? Pode ser um ponto para a gente, de começo, para a gente ver isso. E, na verdade, é. Okay? Então, se eu pegar aqui o meu átomo,
né, pegar o diâmetro do meu átomo A e fazer uma distribuição, pegar a minha função de onda aqui, eu vou ter que a maior probabilidade de eu encontrar o elétron é aqui na proximidade, né, do átomo, que é A. Okay? Então, eu vou pegar com a minha incerteza na posição aqui. Tá? Lembra que o princípio da incerteza, a incerteza no momento vezes a incerteza na posição tem que ser maior ou igual a H/2, que é essa constante aí. Tá? Então, se eu pegar essa incerteza no elétron aqui ao redor, tá, ela vai ser igual ao meu A. Agora, se eu pegar no espaço recíproco e pegar a função de onda no espaço recíproco, em função de K, a minha incerteza vai ser 2π sobre A, que é exatamente o tamanho todo da zona de Brillouin. Tá certo? Então, se eu fizer agora o produto, aqui está em K, mas eu posso transformar por P aqui. Se eu fizer o produto, isso dá 2π H/, que é maior que H2 sobre H/, sobre 2. Então, esse produto é 2π H/. Se eu pegar agora 2 átomos, a minha função de onda agora ela vai ser 2A. Né, a incerteza na posição. Qual que vai ser a incerteza no espaço recíproco? Olha só, se eu substituir 2A agora, na verdade, não vai ser, a minha distância, né, o meu ΔP ou ΔK não vai ser igual a 2π sobre A, mas sim π sobre A. Tá certo? Então, o que está acontecendo aqui? Se eu pegar agora a energia, ainda é mais claro que quando é π sobre A, por que quando eu localizo aqui, você vê que esses estados eles se localizam aqui mais energético na borda, que a soma dos dois é π sobre A, e aqui no meio é de π sobre A também. Por que isso acontece nesse nível menos energético no meio? Por causa da dispersão da energia. Então, um K igual a 0, você tem menor energia, nas bordas você tem um K maior, então se dispersa menos ali em cima. Mas o que está acontecendo no final das contas? Quando eu falo de localização, o que eu estou querendo dizer? Vocês viram que, quando eu coloco 2 átomos, o que eu estou fazendo é tendo mais incerteza na posição do meu elétron. Então, quanto mais incerteza eu tenho na posição do meu elétron, mais delocalizado ele é. Quando eu delocalizo ele no espaço, eu localizo ele no espaço recíproco. Então, a origem da formação das bandas é essa. Eu delocalizo no espaço real e a formação das bandas vem pela localização no espaço recíproco devido à delocalização dos elétrons no espaço real. Ok? Bom, tem um exemplo clássico, né, que é real disso, que a gente pode ver em superfícies vicinais. Tá? Superfícies vicinais são superfícies em forma de degrau, né, com certo número de átomos no degrau aqui. E você pode considerar poços, né, um confinamento de tipo um poço quântico aqui que confina os elétrons nessa região. Então você pode supor que é um material que possui um número de átomos finito, ok? Então, se você tem elétrons livres aqui em cima, né, dessa superfície, você possivelmente poderia ver esse tipo de confinamento. E, de fato, tem no ouro. O ouro tem elétrons que chamam elétrons de superfície, que é um tipo de estado, que são elétrons livres localizados na superfície. Então, quando a gente olha para uma superfície dessa com 8 átomos, a gente vê exatamente níveis discretos, está vendo? Quando a gente coloca uma superfície com 20 átomos agora no negócio, você começa a ver a formação das bandas. Ó. E quando você tem um átomo infinito, né, um degrau com átomos infinitos, você tem exatamente a parábola que é contínua. Ok? Ok. Uma outra coisa que vocês vão ver muito né, em espectro ARPS é gap. Tá? E qual que é a origem de gap? Tá. Para entender, talvez eu acho que é mais fácil a gente veio colocando átomos uns próximos dos outros, mas aqui eu acho que é mais interessante a gente partir do elétron livre para entender isso. Tá? Então, quando a gente tem elétrons livres, a gente tem essa dispersão, que é parabólica, tá certo? Quando a gente coloca agora o potencial e considera esse potencial fraco, tá? Esse potencial faz o papel da rede cristalina do material. O que acontece? Acontece que você exatamente abre espaços em energias aqui proibidos. Okay? Então, você vai ter energias proibidas quando você coloca esse potencial aqui. E esses gaps abrem exatamente em π sobre A e em π mais A, aqui, que está relacionado com a periodicidade desse degrau. A é a distância entre esse potencial periódico aqui, entre esses dois núcleos, né, que formam a periodicidade. E essa distância a gente chama de primeira zona de Brillouin. Tá? No espaço recíproco, a gente chama de primeira zona de Brillouin. Bom, primeira zona de Brillouin tem uma interpretação direta e geométrica da difração. Okay? E a primeira zona de Brillouin ela é análoga à célula primitiva de Wigner-Seitz.
Então, se ninguém ouviu falar o que é isso, a gente pode dar uma pincelada aqui. Então, quando eu coloco um arranjo atômico, periódico, né? Então, eu tenho uma célula aqui, então, se eu estender essa célula no espaço todo, eu consigo preencher todo o espaço em branco com átomos. Tá certo? Se eu pegar aqui agora a menor célula, e que eu consigo preencher todo o espaço, eu vou chamar isso de célula primitiva Wigner Seitz. A zona de Brillouin é exatamente o análogo no espaço recíproco. Então, aqui eu tenho um lead, né, que me mostra exatamente o espaço recíproco de um material. É um experimento de difração de elétrons de baixa energia. Então, aqui estão os pontos do espaço recíproco. E minha primeira zona de Brillouin desse material seria exatamente isso aqui. Então, minha estrutura de bandas, né, estaria contido nessa região aqui. Tá certo? Ok. Então, a gente falou de bandas de energia, né? Eu falei lá atrás para vocês que seria interessante a gente ver isso para entender as propriedades do material. A gente acabou de falar de gap também, mas para realmente ser preciso na propriedade do material, o mais importante, na verdade, é como que a gente preenche esses estados. Ok? Então, por exemplo, se a gente preenche esses estados, como a gente falou lá atrás, né, onde esses elétrons preenchem as bandas, né, onde o último estado ocupado, que é chamado de nível de Fermi, ok? Ele acontece na banda de condução. Ok? Então, quando você tem uma banda que não é totalmente preenchida e o último estado ocupado está presente nessa banda, esse material é um condutor. Quando o nível de Fermi está no gap, ou seja, a banda de condução está completamente preenchida, esse material é um isolante. Ok? Bom, esse conceito de energia de Fermi, vocês vão ver também, muita gente, né, se vocês conversarem com o pessoal de ARPS, ou ler coisas sobre ARPS, vocês vão ver muito falar de superfície de Fermi. Tá? E eu já vi muitas pessoas, o que é superfície de Fermi? O que tem a ver? Bom, o melhor jeito da gente ver, o exemplo mais simples é usando um gás de elétrons livres também. Okay? Então, se a gente pegar aqui, né, um gás de elétrons livres, aqui, com dispersão parabólica, se a gente pegar o último estado ocupado aqui, né, no nível de Fermi, você vai ver que os estados ocupados formam esse círculo aqui. Tá? Nesse ponto, né, você poderia chamar de círculo de Fermi. Mas se você agora coloca Kx, Ky, eu estou trabalhando em Kx e Ky. Se eu colocar Kz agora, então eu vou ter agora um espaço tridimensional no espaço recíproco. Tá? Eu vou ter agora não mais um círculo, mas uma casca esférica. Casca esférica é o quê? Uma superfície. Ok? Por isso superfície de Fermi. Então é um nível, ok? É o último nível ocupado que é uma superfície. Tá certo? Então essa é a diferença de nível de Fermi para a superfície de Fermi. Ok. Bom, só fechando. Tem tempo ainda, Cris? Okay. Então tem bastante tempo ainda. Ok. Então o que a gente viu, né, a formação de bandas está relacionado com essa quebra de simetria de rotação atômica. Agora a gente está falando de simetria de translação. Isso acontece para os níveis de valência, que são os níveis que têm mobilidade para se mover, tá certo? A gente falou que a abertura de gap é devido à presença do potencial periódico do cristal, ok? A dispersão das bandas, né? A gente pode tirar informação dessa dispersão das bandas, né? Informação do elétron, tipo massa efetiva, pode tirar exatamente onde corta também da superfície de Fermi, onde a gente tem o último estado ocupado, tirar informações sobre se o material é condutor, se ele é isolante, ok? E, bom, eu vou entrar agora um pouquinho, vou mostrar um pouquinho, realmente, da técnica, tá certo? Então, como é que a gente sonda aqueles estados? Aqui tem um exemplo que foi medido aqui no laboratório, tá? É uma amostra padrão de cobre, onde eu disse para vocês que é um estado de superfície, então é um gás de elétrons livres preso na superfície, e a prova é que realmente tem uma dispersão paraboloide, ok? Então, aqui, o que eu meço lá, na verdade, é a energia cinética pelo ângulo que o elétron sai. Ok? Mas não é isso que a gente quer. Eu quero né, o que está lá dentro do material. Eu quero saber o momento, eu quero informação do estado inicial lá dentro. Então, eu tenho uma relação, né? Então, eu meço aqui o estado final e eu quero essa relação do Kx para o binding energy, aqui, para a energia de ligação. E a relação, o que eu tenho na mão é a energia cinética, mais o Kx, que é função de φ e θ aqui, φ e θ, Ky e Kz. Tá? Mas como é que eu faço essa transformação, então? Simplesmente conservação de momento ou não de energia.
Tá? Conservação da energia é dado por isso aqui, que a gente já viu. Então, a energia cinética, que é o que eu meço. Tá? Eu tenho a energia do fóton, a função trabalho eu sei também, então eu consigo recuperar a energia de ligação. E conservação do momento. Tá? Então, eu sei que o fotoelétron, quando ele sai, o momento paralelo à superfície fora é igual ao momento paralelo dentro. Então, eu já sai direto para mim. Okay? Eu não preciso fazer essa conversão. O momento do estado final é igual ao momento do estado inicial. O grande problema aqui é que a gente não tem conservação do momento na direção Z. Tá? Então, meu KZ não conserva. Do elétron. Meu KZ do elétron não conserva. Então, existe uma transferência de momento entre o cristal e o elétron. Okay? De forma que o elétron, para ser fotoemitido, o K dele na direção perpendicular não conserva. E esse KZ, aqui, né, o KZ ao quadrado, ele é proporcional à energia do fóton que eu incido. Tá? Então, olha só, se eu pegar agora a energia do fóton, específica aqui, um HNI1 aqui, eu vou sondar uma parte da zona de Brillouin, vou ter uma estrutura de bandas aqui, K-γm é paralelo à superfície, ok? Então, se eu mudar a energia do fóton, eu vou sondar agora o espaço recíproco aqui em cima, ou aqui embaixo, vai depender da energia do fóton. Então, eu estou sondando uma região diferente da zona de Brillouin, ok? Então, nisso eu consigo ver a dispersão em KZ também. Então, eu consigo, com energia fixa, eu consigo recuperar aqui a primeira zona de Brillouin nessa direção paralela à superfície. Se eu vario a energia, eu consigo pegar a dispersão na direção KZ. Ok? Ok. Então, vou mostrar agora o espectro do cobre. Antes disso, eu queria só falar, mas eu acho que eu vou passar rápido, tá? De estado de superfície. Então, aqui a gente tem o estado de superfície aparece, né, quando você quebra a simetria de translação. Então, aqui são estados de volume. Então, você vê que a probabilidade de encontrar o elétron está no volume, mas ela cai quando ela chega na superfície e vai para zero fora do material. Mas, no caso específico, quando você tem esses estados de superfície, você tem um potencial confinante aqui na superfície. Então, esses elétrons ficam presos aqui. E não, então, a função de onda dele vai para zero no interior do material e vai para zero fora do material. Ok? Que é o caso do cobre. Então, aqui foi um espectro feito com Hélio-1, com energia de 21 eletronvolts. Tá? Então, aqui eu tenho binding e tenho momento... Bom, estado de superfície só tem... momento na direção paralela, o que o próprio nome já fala, ok? Eu não sei se vai dar aqui, tem um videozinho aqui, mas eu não sei se vai. Opa. Deixa eu ver se eu consigo tocar o vídeo aqui. Acho que não. Então aqui eu consigo ver, ó, essa dispersão. Está vendo? São cortes, eu estou pegando agora cortes na direção perpendicular. Então, você consegue ver, né, cortes aqui em KY. Então, eu tenho a parábola aqui, eu estou andando nessa direção. Então, aqui eu consigo ver vários cortes nessa direção. Ok? Eu posso fazer a dispersão na direção contrária também, na direção KX. E, obviamente, né, como é um paraboloide assimétrico, vocês vão ver também a dispersão é igual. Ok? Você vai ver que aqui está o corte, está vendo? Aqui é o corte nesse... Isso aqui é a superfície de Fermi, então essa é a direção em KX que eu estou cortando. Okay? Então dá para ver que ela vai passar por um máximo aqui e depois vai voltar para a borda. Um pouquinho demorado o vídeo. Okay. E aqui tem um outro videozinho que agora eu vou mostrar os cortes em energia constante. Okay? Então, aqui eu começo na energia do binding 500. Aqui dá para ver o corte equipotencial. Então, aqui dá para ver, está vendo? É um círculo. A prova que é um paraboloide. Okay? Subindo, 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 até chegar no Fermi, que é em zero. Tá? O meu Fermi zero aqui é a minha referência. Ok? Bom, eu ia passar mais algumas coisas aqui, mas eu acho que eu vou parar por aqui. A gente já perdeu muito tempo e eu vou abrir um pouquinho para perguntas, se for o caso. Ok. Não, então pode ser. Então, aqui eu vou mostrar agora, eu falei para vocês que existe exemplo de estados relativísticos, né? Eu vou mostrar um exemplo, que é um estado de borda.
ok? Que são os isolantes topológicos. Então, o que é um isolante topológico? É um isolante, tá certo? Então, você tem um gap aqui. O último estado ocupado, ele está aqui, né, na banda de valência, então ele é um isolante. Só que você tem canais aqui, devido a algumas simetrias fundamentais da natureza, simetria de aversão temporal, que eu não vou entrar em... Mas tem algumas simetrias, onde você cria canais nas bordas. E esses canais, na verdade, aqui são dois, ok? Um canal ele gira numa direção com um spin para cima e o outro ele gira na outra direção com um spin para baixo. Então, esses canais eles fecham o gap aqui. Tá? Eles são estados que estão exclusivamente localizados nas bordas e eles fecham esses canais. Então, esse canal aqui é com spin down, que é em vermelho aqui, e esse canal aqui é com spin up. Ok? Então, a gente fez algumas medidas aqui no laboratório mesmo, e aqui a gente consegue ver esses estados. Ok? Então, aqui é a banda de condução. Tá? Então, esse material, que é o BI2SE3, ele não é um isolante topológico. Tá? Na verdade, isso aqui é a banda de condução. Mas o estado aparece lá também, relativístico. Okay? Isso aqui é devido a doping. Né? Você tem dopagem, que esses estados vão para a banda de condução. Mas aqui a gente consegue ver, através de espectroscopia de fotoemissão resolvida em ângulo, o cone. Tá certo? Então, esses estados, a gente chama de cone de Dirac, porque é em forma de cone, você tem essa dispersão linear. Ok? E aqui, se a gente pegar uma linha, né, em momento constante aqui, tirar um perfil em energia no centro aqui, ó, a gente vai ter um espectro, ok? Então aqui próximo ao Fermi aqui, a gente tem um pico que isso aqui é a banda de condução, e logo aqui, ó, é exatamente esse ponto aqui que é onde aqueles dois estados se cruzam, né? Então que é o chamado ponto de Dirac, tá? Então esse ponto aqui, o elétron que está naquele estado, ele se comporta como se tivesse massa zero. Ele não tem massa zero, mas ele se comporta como se ele tivesse massa zero. Ok? Banda de condução. E aqui está o cone de Dirac. Aqui é um corte na superfície de Fermi. Está meio ruim aqui, porque a banda de condução ofusca todo o espectro. Tá? Mas dá para ver aqui, bem fraquinho, tá o cone aqui ao redor, o círculo do cone aqui ao redor. Tá? Então, se a gente pegar perfis nessa direção e nessa, a gente consegue ver aqui, esse pico aqui é exatamente o cone, o corte no cone aqui, esse pico gigante aqui é da banda de condução. Tá? Aqui é a mesma coisa, se eu fizer um corte aqui, esse pico aqui é devido ao cone nesse ponto aqui. Okay? Então, essas curvas aqui, principalmente quando tem momento, é chamado de MDC, que é Momentum Dispersive Curve. Quando você pega um perfil em energia, é EDC, que é Energy Dispersive Curve. Então, é curva dispersiva em energia e em momento. Ok? Bom, tem mais videozinho aqui. Então, aqui você pega o corte aqui, subindo, né? Nessa direção. Estou varrendo na direção perpendicular. Não dá para ver. Você consegue ver a dispersão acontecendo ali naquela direção. Bom, aqui é a mesma coisa. Deixa eu ir para... E aqui em energia constante é a mesma coisa. Então, aqui eu estou pegando a banda de condução ainda. Então, eu vou passar pelo cone de Dirac. Okay? Que é exatamente vai ser um pontinho aqui. Esse é o cone de Dirac, o ponto de Dirac. E agora eu pego... Isso aqui já é parte do cone, que também é circular. Ok? Ok. Consegui terminar. Desculpa ter corrido, acho que bastante, mas foi um milagre ter terminado ainda. Né? Foi uma apresentação desafiadora, né? Mas valeu a pena. Né? Então, ó, a gente tem uns 15 minutos para perguntas. Já tem uma... Sobre essa técnica ARPES, você basicamente vai fazer medida de propriedades elétricas. E você consegue medir, assim, por exemplo, aplicar a temperatura e perceber o
comportamento termoelétrico, por exemplo, outras propriedades parecidas, durante a medida? O caso mais clássico é quando a técnica realmente a técnica foi realmente aplicada é de supercondutividade, né? Então, quando você baixa a temperatura, você começa a ver, você vê os efeitos de supercondutividade. A superfície de ferro, você tem modificações na superfície de ferro, né, que você consegue ver quando você baixa a temperatura acima da temperatura, abaixo da temperatura crítica. Mas, em geral, a temperatura para sistemas como esse que eu mostrei, por exemplo, ela faz o espectro mais bonito, vamos dizer assim, porque você aumenta a resolução. Porque ali você tem um efeito térmico na largura. O Gustavo falou de tempo de vida, você lembra que tem a ver com a largura? Então, o efeito térmico ele faz isso. Então, ele alarga um pouco o perfil de linha. Então, você acaba perdendo resolução. Então, estruturas muito pequenas, você acaba não tendo tanta visibilidade, porque elas começam a se misturar, mas quando você abaixa a temperatura, você acaba com esse efeito térmico, você ganha mais resolução, tanto em momento quanto em energia. Mas tem efeitos físicos também, como de supercondutividade. Eu tenho uma pergunta para o Wendel, até no mesmo sentido, porque até que eu entendo, essa técnica é feita também em ultra alto vácuo, porque a energia dos fótons é baixa. Mas, no sentido dela, é possível, assim como o XPS hoje já tem um avanço, e você pode fazer quase a temperatura ambiente e simular uma reação química, é possível para ARPS? Acho que se você quiser, por exemplo, se a reação modifica os estados de valência e vai modificar as bandas, com certeza. O grande problema do ARPS, na verdade, assim, ultra alto vácuo também é porque a gente está muito sensível à superfície, até pela energia também. E a superfície tem que estar muito bem preparada antes. Então, se você começa a reagir, você começa a destruir muito a superfície, você perde. Lembra que eu falei simetria de translação? A cristalinidade da superfície tem que estar muito boa para a gente conseguir ver. Se você destrói muito a superfície, não vai conseguir ver nada. Então, desde que seja controlado, por exemplo, a reação química, que não destrua tanto a superfície e que a gente consiga ver modificações na estrutura, né, de bandas, eu acho que é possível, sim. Um exemplo clássico que eu já trabalhei é a formação de carbeto de tungstênio. Então, você vem ali com o seu tungstênio metálico todo arrumadinho e você começa a inserir átomos de carbono na matriz do tungstênio. E chega uma hora que você forma o carbeto. Isso seria possível, por exemplo. There is one point that you should discuss is the fact that the resolution in photoemission is 4.4 kT. So, in solid-state physics, the important phenomena, they are very close to the Fermi level, at the level of millivolt, 10, 5, 15 millivolt. If you work at room temperature, you are dead. That's why it's very important to work at low temperature. That obviously, even for surface state, for everything, especially for surface state of core level, the difference between the volume and the core is small, so you really need to have very good resolution. So you have to go at low temperature. Posso fazer a pergunta aqui? Deixa eu fazer a pergunta aqui. Ok. Quer que passe o microfone? Não, tem aqui já. Olá, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta teórica. Você disse no início da sua apresentação que você tem elétrons, e aí, quando eles estão passando por um campo magnético, você alinha os spins deles, certo? E aí você tem um termo, adiciona uma energia na sua função. Eu queria saber se essa energia é a responsável por ter a atração magnética que cancela a repulsão eletrostática, se isso tiver relativístico, se não, o que essa energia faz? Aquele campo, só para dar uma pincelada, aquele campo, na verdade, é um campo interno, né? Que é o que a gente chama que na verdade, é o momento angular orbital. Você disse que se esse campo é o que mantém o elétron... Quando você tem dois elétrons andando numa velocidade próxima da luz, você não tem a repulsão eletrostática, certo? Certo. Eu quero saber se é por causa desse alinhamento de spins magnéticos. Então, aqui no caso, eu acho que tem várias. Eu acho que aqui não é tão relacionado a isso.
Acho que aqui está mais... Tem vários efeitos. Tem efeitos de exchange ali entre os elétrons. Então, em geral, os elétrons eles não interagem muito entre eles no átomo. A gente considera, a gente faz aproximações que eles não interagem muito. Em alguns casos, a gente não pode considerar isso, que são os materiais fortemente correlacionados. Agora, se esse efeito é relativístico, essa da repulsão, acho que eu vou... Não sei, eu não vou saber te falar isso. Acho que a gente pode conversar depois e talvez a gente abra algumas continhas, mas eu não vou saber. No caso de dois elétrons livres, você tem esse cancelamento da força magnética com a força elétrica, né? Mas ali no átomo, você tem efeitos quânticos ali também. Eu não sei, eu não vou saber te falar exatamente. Mas a gente pode conversar depois, discutir melhor isso depois. Eu também tinha uma pergunta teórica. Okay. Quando você estava falando, você utilizou a parte do princípio do momento da incerteza, princípio de incerteza, e você utilizou espaço recíproco para falar sobre formação de bandas. Assim, é a primeira vez que eu vejo essa questão do espaço recíproco em espectroscopia. Assim, eu nunca tinha visto antes. Você poderia explicar de novo, porque para mim assim ficou muito, assim, eu não consegui realmente entender direito. Certo. Vou voltar. Sim, sim. Acho que começa aqui, né? Aqui. Tá. A ideia do princípio da incerteza é... Então, a gente fala de zona de Brillouin. A zona de Brillouin é quando você está no espaço recíproco e você já tem o cristal formado. Então, aqui eu quis começar... Aqui já não faz sentido ainda falar de zona de Brillouin, ok? Mas faz sentido falar de espaço recíproco. O espaço recíproco é só você lembrar que é o espaço dos Ks. Okay? Então, a ideia é que... Você já viu um core level? Você já viu... ali eu mostro no XPS um core level sem a dependência angular, tá? Sem a dependência em K. O core level, quando eu estou sondando um átomo, ou de um estado localizado, um nível PS, ele tem exatamente essa forma aqui. Ó. Então, quando você olha para um core level, ele tem uma dispersão linear, que é bem típico de um estado localizado. Tá? Então, quando eu faço esse casamento do princípio da incerteza, é exatamente por isso. Quando eu tenho um átomo, os meus elétrons localizados, vamos dizer assim, os mais internos, eles não conseguem ver o átomo ao redor, os elétrons ao redor dele. Okay? Então, eles estão meio que localizados de A ali. No espaço recíproco, então, se eu fotoemitir ele, pode ser fotoemitido em qualquer direção. Lembra que o K aqui é vetorial, o meu K, que está relacionado com o ângulo. Então, é como se eu falasse que, como eu não tenho simetria de translação, então, no meu átomo isolado, o elétron pode ser emitido, não é bem verdade, mas ele pode ser emitido mais ou menos homogêneo em todas as direções. Não é bem verdade isso, mas isso aqui é o que fala para a gente. Okay? Então, quando eu começo a delocalizar o elétron no espaço real, aqui, quando eu coloco esses dois átomos aqui, ó, o que eu estou fazendo quando eu coloco dois átomos? O meu elétron agora, ele não está localizado numa região A. Então, minha incerteza de eu encontrar ele não é de A, mas agora 2A. Porque eu não sei onde é que ele está naquela região de 2A. Eu sei que ele está aqui ao redor do átomo, e essa distância é 2A. O que acontece quando eu faço isso? Eu vejo esse efeito no espaço recíproco. E o efeito é isso aqui. Okay? Então, eu crio dois níveis, e agora, pelo princípio da incerteza, eu começo a localizar a minha função de onda do elétron no espaço recíproco. Aliás, no espaço recíproco, eu começo a localizar ela. A minha função de onda, se eu for pegar agora, ela está localizada aqui e aqui. Então, a probabilidade do psi de K, não psi de X agora, tá? Ela é zero, ela vai para zero aqui nas bordas para esse estado, e é zero aqui no meio. Mas ela é diferente de zero aqui e aqui. Quando eu aumento mais átomos, quando eu coloco mais átomos, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a incerteza da posição do meu elétron. Concorda? Se eu colocar 20 átomos aqui, ele pode estar andando aqui, nessa distância aqui de 20 átomos. O que eu vou fazer? É como se eu localizasse mais ele aqui no espaço recíproco. Certo?
Não, a formação de bandas vem disso. Então, na verdade, é o princípio da incerteza. Porque você delocaliza os elétrons no espaço real e localiza no espaço recíproco. Localizar significa função de onda, probabilidade do elétron ter aquele momento, aquele estado K lá. Tá? É um pouquinho complicado, porque de falar de espaço recíproco e de espaço real, né? Mas lembra que estou localizando a função de onda. Então, o elétron, aqui é onde o elétron está, e aqui é o momento que o elétron vai ter, o momento K que o elétron vai ter. Então, ele pode ter um momento, ele pode ter qualquer momento aqui. Mas, quando eu começo a delocalizar, eu começo a falar, olha, não, você vai ter que ter esse momento, você não pode ter qualquer momento nesse range. Você começa a restringir o momento que ele pode ter, por causa da simetria de translação. Ok? Isso foi muito claro. Obrigado. Vamos primeiro a comida e a gente vai praticar. Oi, Wendel. Obrigada. Eu vi aí nos diagramas que você apresentou mais adiante, aí, cobre 1, que é a localização. Então, assim, como tem a ver com simetria de translação, assim, a amostra ter uma orientação ou não faz toda a diferença para você poder observar isso. Só a amostra orientada, como é que funciona? Em princípio, aquele 1 é exatamente a direção perpendicular à superfície cristalográfica, a direção cristalográfica, né? 1. Então, sim, faz toda a diferença. Porque aquele estado de superfície que eu mostrei para vocês, só no cobre, só na orientada na 1. Por exemplo, se eu pegar uma 100, eu não tenho aquele estado. Se eu pegar 10, também não tenho. Então, assim, inclusive, se eu pegar a banda de valência, eu vou estar pegando outra direção, estou pegando uma outra direção no espaço recíproco, a dispersão das bandas vão ser completamente diferente também. Okay? Oi, obrigada. Talvez a minha pergunta vá na linha da pergunta dela, mas eu não entendo nada de XPS, então, desculpa, talvez a pergunta, mas trazendo uma analogia, quando eu estou fazendo ressonância magnética nuclear, eu consigo usar a equação de Bloch, construir os altos valores, os altos vetores e construir todo o meu sistema 3D, né, intensidade de picos. Agora, e tenho resolução atômica. Quando eu vou para XRD, eu preciso de um cristal para ter isso. Minha pergunta é, qual é a tua limitação experimental? Tipo, qual é o ente que você precisa ter para você observar o teu sinal? Eu tenho uma limitação. Você diz em XRD? Em XPS? Isso. Porque em RMN eu estou olhando solução. Sim. Em XRD eu estou olhando cristal. E em XPS? Também. Qual é a minha limitação? Também. Assim, a limitação do XPS, em princípio, a energia que você usa para fazer o XPS, ela é a gente usa anodos convencionais de alumínio, de magnésio, que são da ordem de 1.200, 1.300. A gente faz até, por exemplo, na PGM, que é onde o pessoal faz XPD, faz XPS, abaixo de 1.000. O que acontece é que 1.000, o livre caminho médio do elétron é mais ou menos de 1 angstrom. Então, a única limitação, eu acho que é a limpeza da superfície, nesse caso. Então, se você tem, por exemplo, eu quero vou falar um pouquinho mais de sólidos. Se você quer ver prata, por exemplo. Então, se tiver crescido algum filme, ou mesmo tirar a gente tem que trabalhar em ambiente de ultra-alto vácuo, nesse caso, se você quer ver só prata. Você tem que fazer uma pré-limpeza antes, fazendo sputtering, fazetting, tem várias maneiras de fazer a limpeza. Então, para o XPS, como a gente está limitado muito à superfície, se você não tiver a superfície muito limpa, primeiro que você vai ver tudo que está ali, se tiver uma camada muito espessa, mais de 1 nanômetro, que seja um filme que você cresceu antes, seja de sujeira, você não consegue ver nada porque o elétron não consegue sair. O grande problema de trabalhar com elétrons é esse. Fótons é mais fácil, porque fóton, em geral, sai. Né? Não tem problema de carregamento, mas o elétron tem isso. Você está limitado ao livre caminho médio do elétron. Okay. Então, no teu caso, é mais fácil utilizar material sólido em filmes, no caso? Para o ARPS, com certeza. Para XPS, eu acho que o Túlio trabalha com líquido, também dá para fazer XPS em líquido, em gás, mas aí tem que ser um ambiente muito controlado. Né? Você tem que controlar bastante. Mesmo se for em pressões mais altas, tem que ser um ambiente controlado para você garantir que não tem nada, que você não queira ver nada que você não queira ver, que você não veja nada que você não queira ver. Eu posso complementar. Você está aí, né? Só para não ficar confuso, você deu 2 exemplos de 2 técnicas estruturais, difração
e RMN, que basicamente olham para tamanhos característicos, distâncias características da sua amostra. E é isso que você falou, né? Eu extraio distâncias, simetrias na difração, ou se é uma amostra desordenada, pelo menos distâncias você consegue tirar. Um policristal, você tem distâncias. XPS, essas técnicas são técnicas de espectroscopia. Então, o resultado final da nossa medida aqui é a energia dos elétrons dentro do meu átomo, a energia dos estados moleculares da molécula, ou a energia dos elétrons dentro do cristal. Então, a gente está medindo energias. Tá claro para você? A espectroscopia mede... A partir disso, você consegue gerar até um modelo estrutural e ver se o seu modelo estrutural está de acordo com o que você mediu. Se eu quero olhar um sítio ativo de uma proteína, por exemplo, eu consigo ver se eu tenho um binding usando o XPS ou não? A pergunta dela é se eu tenho um certo sítio ativo da proteína e ela quer saber quando eu ligo alguma molécula nesse sítio ativo, se eu consigo ver isso por XPS ou não. O XPS, o que ele está medindo? Ele está medindo a energia de um elétron que está profundo no átomo, certo? Um S, 2S, 2P, a energia desses níveis profundos. Quando você faz uma interação, qualquer modificação química, você muda aqueles elétrons de baixa energia, os elétrons de valência. Então, a princípio, você pode... Então, mudando os elétrons de valência... a energia dos elétrons profundos muda um pouquinho e você pode ser sensível a medir uma ligação química. Por exemplo, você pode medir protonação, deprotonação de uma molécula, se ela interage ou não com outra. Isso, a princípio, é possível. Não é fácil, porque, às vezes, a mudança na posição do pico é muito pequena e se sua amostra tem elementos, o mesmo elemento, que não está ligado, ou que vai ligar diferente, fica difícil de você identificar. Mas, por exemplo, metaloproteína, que você quer ligar alguma coisa no sítio metálico e só tem um metal lá, é bem comum fazer isso. Bom, pessoal, devido ao horário, a gente vai encerrar a sessão de perguntas, mas o Wendel vai estar tarde. Então, vamos agradecer novamente a apresentação.